Bom dia, galera, tudo bem? Vou começar o vídeo de hoje com um recado muito importante para vocês. Na aula que vem, dia 12/8, nós vamos ter uma atividade valendo nota durante o período da aula. Vai ser só durante o período da aula, tá valendo 1 ponto, tá? E não vai poder fazer depois, não vai ter como substituir por outra coisa, então vocês não podem faltar. Tem que dar presença às 7 da manhã, sim. E aí vocês vão ter um prazo, né? Vai ter um videozinho curto explicando como que vai ser todo o processo do trabalho. E vocês vão ter um prazo para fazer e entregar no mesmo momento. São alguns minutos que vocês vão ter. Não é nada complicado, mas vocês precisam fazer durante o período da aula, ok? Então, quem faltar a aula que vem vai perder a oportunidade de fazer esse trabalho valendo 1 ponto. Joia? Então, não se esqueçam disso. Dito isto, vamos para a aula de hoje. Nós vamos usar aí, ó, o livro didático volume 2, tá? Nós estamos no capítulo 6. E agora a gente vai ver a parte que fala sobre comparação e simplificação de frações, tá? Então, deem uma lida aí na página 43, 44 e 46, que é onde tem essas informações, tá? Exercício está informado aqui, mas lá no final do vídeo a tia colocou de novo, tá bom? Vai colocar, né? Que os exercícios estão na página 45, 47 e na 48 é apenas o número 2 e 3. Joia? Então vamos lá. Comparação de frações. Quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então aqui a gente tem, ó, 3 sétimos e 4 sétimos. Qual que é maior? Maior vai ser o quê? O 4 sétimos, que os denominadores são iguais, o 4 é maior do que o 3, então fica aqui, essa aqui como sendo a maior fração. A gente tem como observar aqui também com a figura, né? A gente tem aqui, ó, um todo dividido em 7 partes, 3 partes, né? Representam esse aqui azul, e 4 aqui do lilás, ok? Então, molezinha aí identificar qual das duas partes, qual das duas frações é a maior. Aí aqui, comparação de frações também, só que agora a gente vai falar quando os denominadores forem diferentes, tá? Aqui, forem diferentes. Devemos torná-los iguais, substituindo uma fração por sua fração equivalente e depois comparar. Na situação 2, que tem aí no livro de vocês, tem comparando 7/8 e o 2/3. Percebam que aqui a gente tem uma figura que um todo, ó, aqui ele tem o mesmo tamanho. Essas duas figuras, eles têm o mesmo tamanho, só que o primeiro foi dividido em 8 partes e pintado 7, porque é 7/8, né? Então, divide pelo número que está no denominador e pinta ali os que estão no numerador, que é o número de cima. E o de baixo dividiu em 3 partes e utilizou 2, né? Dividiu em 3 e utilizou 2. E aí, visualmente, a gente consegue ver que 7/8 é maior, ocupa mais espaço, tá? Mas, e sem a representação dessa figura? Como que a gente compara, tá? Então, aqui eu peguei as mesmas frações, tá? A gente já sabe que 7/8 é maior do que 2/3, mas a gente vai aqui colocar as frações equivalentes. Como que eu faço fração equivalente? Eu tenho que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, vamos, por exemplo, começar por 2. Multiplicando por 2, tá? Eu vou encontrar, ó, 7 vezes 2, 14, e 8 vezes 2, 16. Ok? Outra fração equivalente. Ao invés de vírgula, eu vou colocar um igual aqui. Agora, ao invés de multiplicar por 2, vamos multiplicar por 3, tá? Então, aqui vamos multiplicar por 3, então, agora. Ok? Então, ó, 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24, tá? E se eu multiplicar agora por 4? Ó, multipliquei por 4 agora. 7 vezes 4 dá 28.
8 vezes 4, 32. Vamos ver por 5. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. Eu vou parar por aqui, tá? Então, vocês percebam que todas essas frações, elas são equivalentes. Elas representam o mesmo valor. Tia, mas como assim? Se vocês pegarem uma calculadora e dividirem 7 por 8, anotem aí o resultado que vocês encontrarem. Depois pega essa calculadora e pode escolher qualquer uma dessas 4 frações aí que eu coloquei. Vocês podem pegar 14 dividido por 16, ou 21 dividido por 24, ou 28 dividido por 32, ou 35 dividido por 40. Qualquer uma dessas divisões tem que dar o mesmo resultado que vocês encontraram de 7 dividido por 8, porque elas são equivalentes, elas representam o mesmo valor decimal, tá? Então, se vocês quiserem testar aí, pegar uma calculadora e testar, vocês vão ver. Agora, vamos fazer o mesmo aqui embaixo, tá? Eu não vou ficar apagando não, pra gente não perder tempo. Então, vamos lá, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Aí, o de baixo também tem que ser vezes 2. 3 vezes 2, 6. Agora, a gente vai fazer vezes 3, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Percebam que eu multiplico pelos mesmos números, tanto em cima quanto embaixo. Já fiz 3 agora por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Agora vamos ver vezes 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Percebe que a gente ainda não encontrou nenhuma fração aqui que o denominador seja igual, tá? Então, aqui, ó, o menor denominador aqui tinha 16, aqui tá 15. Vamos continuar. Aqui, vezes 6 agora. 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6 dá 18. Ainda não temos nenhum denominador igual, vamos continuar. Vezes 7, 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 7 dá 21, também não tem denominador igual. Vamos de novo, agora vezes 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Ó, 24 a gente tem aqui essa fração e essa fração. As duas têm o denominador 24. Aí a gente pode comparar. 21 24 avos é maior do que 16 24 avos, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, fazendo as frações equivalentes. Então, vocês vão lá, multiplica por 2, tanto em cima quanto embaixo. Multiplica por 3, tanto em cima, tanto embaixo. E, tia, tem um limite de número? Não, vocês vão testando até encontrar aí denominadores iguais. E quando os denominadores estiverem iguais, vocês vão poder comparar. Mas olha só, tem um macete que a tia vai ensinar para vocês. Então, eu tenho aqui 7 oitavos e 2 terços. A mesma fração. Percebam que são as mesmas frações. A gente só vai fazer de outra forma. Então, eu vou botar aqui, ó, um traço de fração aqui, outro traço de fração aqui, tá? Porque são as novas frações que nós vamos fazer. Como que vocês vão fazer isso? Qual é o macete? A gente vai pegar os denominadores e vai multiplicar eles, um pelo outro. Então, 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, na nossa fração nova, a gente vai colocar exatamente a multiplicação desses dois aqui denominadores. A gente multiplica os dois denominadores e a gente encontra o denominador da nossa fração nova. E o numerador, como é que a gente faz? Então, a gente pega aqui, ó, onde era 7, a gente vai multiplicar cruzando aqui, ó. Vai multiplicar por 3. 7 vezes 3, então agora esse numerador vai ser 21. E aí, o mesmo a gente vai fazer aqui, ó. 2 vezes o 8, que dá 16. Viu? O mesmo resultado que a gente encontrou. Eu acho super mais fácil, mais prático. E aí, a gente também consegue descobrir que essa fração é maior do que essa, tá? Agora, vamos aqui. Essa a gente não tinha feito ainda. Vou botar os traços das novas frações, tá? Multiplico os denominadores. Então, 9 vezes 2 dá 18. Então, os dois denominadores agora viraram 18. E agora, para saber o numerador, eu pego, ó, esse vou multiplicar por esse aqui. Então, 4 vezes 2 dá 8. E esse eu multiplico por esse aqui. 5 vezes 9 dá 45. Ó, os denominadores são iguais, mas o 8 é menor do que 45. Conseguimos comparar, ok? Vamos continuar. Aqui a gente tem, ó, 5 e 10, são dois denominadores diferentes. Multiplico 5 vezes 10 dá 50. Então, os nossos denominadores agora são 50.
E a gente multiplica assim, ó. 4 vezes 10, 40. E 2 vezes o 5, que dá 10. Então, eu encontro que 40 é maior do que 10, então a primeira fração vai ser maior do que a segunda aqui nesse caso. E aqui a gente tem, ó, 8 e o 4. Então, eu vou botar aqui, ó, meu denominador agora vai ser 8 vezes 4, que é 32, né? Multiplico os dois denominadores e depois eu multiplico assim, ó, o numerador cruzando. 8 vezes 4 dá 6 vezes 4 dá 24 e 3 vezes 8 também dá 24. Então, olha só o que a gente viu. Que deu o mesmo resultado, essas duas frações são iguais. O que isso significa, gente? Essas frações são equivalentes. Então, se vocês pegarem aí a calculadora, dividirem 6 dividido por 8 e depois colocarem 3 dividido por 4, vocês vão verificar que dá o mesmo resultado, tá? Agora, a gente vai falar sobre simplificação de frações. Simplificar uma fração é encontrar uma fração equivalente à primeira, porém com o numerador e o denominador menores. Quando uma fração não pode ser simplificada, dizemos que essa fração é irredutível, tá? Então, olha só. Lembra que a tia acabou de falar aqui que a gente estava encontrando outras frações equivalentes, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, 4 quintos é equivalente a 40 cinquenta-avos, tá? E 2 décimos é equivalente a 10 cinquenta-avos. Nós fomos encontrando as frações equivalentes. E agora a gente vai simplificar. Então, aqui, ó, a gente vai aprender como simplificar. Então, olha só, eu tenho aqui 32 24avos. A primeira coisa que eu vou observar é o que tem de similar entre o número de cima e o número de baixo. Nesse exemplo aqui, os dois são pares. Lembra que todo número par é possível dividir por 2. Então, isso que é simplificar. Eu vou, então, dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo por 2. Então, 36 dividido por 2 dá 16 e 24 dividido por 2 dá 12. Encontrei uma fração equivalente, ok? Porém, continua sendo número par em cima, número par embaixo. Então, dá para continuar dividindo por 2, ou seja, dá para continuar simplificando. Então, eu vou dividir 16 por 2, que dá 8, e 12 dividido por 2, que dá 6. Continua sendo par, ainda dá para simplificar. Agora, 8 dividido por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. Agora, gente, nós chegamos na fração que a gente chama de fração irredutível, porque ela não tem mais como simplificar. Não existe nenhum número que eu possa dividir tanto o 4 quanto o 3, além do 1, né? E se eu dividir por 1, vai continuar dando 4/3 aqui, ok? Vamos aqui de baixo, ó, 40 50avos. Os dois números são pares, os dois podem ser divididos por 2. Outra coisa que a gente também pode observar é que os dois terminam com 0. Todo número que termina com 0 ou 5 dá para dividir por 5, então a gente também pode simplificar por 5. Outra coisa muito interessante também é que todo número que termina com 0 dá para dividir por 10. Então, aqui a gente pode dividir primeiro por 5, por 2, por 10, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou botar, por exemplo, dividindo por 5. Então, ó, dividindo por 5, 40 dividido por 5 dá 8. E 50 dividido por 5 dá 10. Agora, percebam que 8 e 10 são números pares, então a gente pode dividir ainda por 2. Ainda 8 décimos não é ainda uma fração irredutível. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. Agora sim é uma fração irredutível, ok? Vamos continuar. Aqui agora a gente tem números maiores, 144 e 36, tá? Então, ó, 144 e 36, todos os dois dão para dividir por 2, porque são pares. Então, eu vou dividir aqui por 2, ó.
144 dividido por 2 dá 72. E 36 dividido por 2 dá 18. Os dois ainda são pares, eu vou continuar dividindo por 2. Percebam que eu divido tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo valor, tá? Então, 72 dividido por 2 vai dar 36. E 18 dividido por 2 dá 9. Aí, olha só. O número de cima é par, mas o de baixo não é. Então, já não dá mais para dividir por 2. O 9 só dá para dividir por 3 ou por 9. O 36, será que dá para dividir por 3 ou por 9? Para a gente saber se dá para dividir por 3, a gente tem que somar os algarismos. Então, eu tenho que somar 3... Cadê meu mouse? De vez em quando o mouse some. Aí eu fiz uma besteira. Então, para eu ver se 36 dá para dividir por 3, eu tenho que somar esses dois algarismos, né? 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9. 9 dá para dividir por 3, então 36 também vai dar. Eu vou dividir por 3 aqui, ó. 36 dividido por 3 dá 12. E aí, então, embaixo eu tenho que dividir pelo mesmo número. 9 dividido por 3 dá 3, ok? Aqui eu vou simplificar, ó, por 3 de novo, porque tanto o 12 quanto o 3 dá para simplificar por 3. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, encontramos aqui 4 sobre 1. Gente, 4 sobre 1 é a mesma coisa do que 4 inteiro, tá? Então, aqui, essa fração ali, ela representa uma divisão que encontra um número inteiro, que é o número 4. Agora, vamos aqui. 75 e 90, tá? Os dois, ó, terminam 0 com 5 e 0. Então, os dois dão para dividir por 5. Aí vocês vão falar, tia, mas como você sabe? Olha aqui, deixei até anotado para vocês, ó, o critério de divisibilidade. Volume 1, nós já vimos isso. Página 57 e 58 tem ali os critérios para você saber se um número dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tá? Tem tudo lá. E tem nas nossas aulas antigas aí também, se vocês quiserem voltar. Mas dá uma olhadinha no livro que tem uma listagem aí que dá para vocês entenderem direitinho. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, 75 dividido por 5, que vai dar 15. 15. E 90 dividido por 5 vai dar 1, vai dar 18. Ok? Aqui, 15 e 18, os dois estão na tabuada de 3, os dois dão para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 18 dividido por 3 dá 6. Aqui já chegamos a uma fração irredutível, 5 sextos, tá? E aqui, ó, 18, 36 avos, os dois são pares. Agora percebam o seguinte, os dois são pares, né? Daria pra gente dividir por 2. Mas se vocês repararem, os dois estão na tabuada de 9. Os dois dão para dividir por 9. Eu posso dividir tanto 18 por 9 quanto 36 por 9. 18 dividido por 9 dá 2 e 36 dividido por 9 dá 4. E aí os dois continuam sendo pares, dá para dividir por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, 1/2, tá? Então, meus amores, ó, façam os exercícios, página 45, 47, 48, números 2 e 3, tá? A 48, que é 2 e 3, 45, 47, a página toda. Façam, se tiverem dúvidas, mandem pra tia no WhatsApp e a gente corrige no Zoom. Não deixem de fazer e mandar foto pra tia. Beijo!